pare! Antes de comprar mais uma sacola de ração, você precisa ver isso. Existe algo que criadores experientes usam em silêncio. Algo tão poderoso que gera quilos de proteína pura em apenas 48 horas. Sem terra, sem fertilizantes caros. Apenas um balde comum e água. Isso mesmo. Um balde, enquanto você gasta centenas toda semana, existe gente produzindo ração praticamente de graça. E seus frangos crescem mais rápido, mais fortes, mais saudáveis. Como eles conhecem uma planta que duplica sozinha a cada 2 dias. Uma planta que a indústria de ração nunca vai promover. Porque se todo mundo souber disso, o negócio deles acaba. Se você tem frangos, isso pode economizar milhares este ano. E hoje você vai descobrir exatamente o que é, como copiar o sistema, como nunca mais depender de ração. Cara, mas nos próximos minutos, você vai ver provas reais. E o que vem agora pode mudar tudo. Essa planta tem um nome. Lentilha d'água. Parece simples. Parece inofensiva, mas não se engane. Essa pequena planta aquática é uma máquina de proteína viva. E ela cresce tão rápido que você não vai acreditar até ver com seus próprios olhos. Em 48 horas, ela duplica. Em uma semana, você tem o dobro disso. Em 2 semanas, 4 vezes mais. É crescimento exponencial puro. E tudo isso acontece dentro de um balde. Sem complicação. Sem tecnologia. Cara, apenas água, luz solar e a planta fazendo o trabalho sozinha. Agora, preste atenção nisso. A lentilha d'água contém 45% de proteína por peso seco. 45%. Isso é mais do que carne bovina, mais do que soja, mais do que qualquer ração comercial que você compra na loja. E o melhor, seus frangos vão devorar isso. Eles amam, porque é fresco, é natural, é exatamente o tipo de alimento que o corpo deles foi feito para processar, mas aqui está o problema. Ninguém te contou isso antes. Por quê? Porque não dá para controlar. As grandes empresas não podem embalar, vender e lucrar com algo que qualquer pessoa pode cultivar em casa. Elas não podem colocar isso em sacos bonitos com rótulos chamativos. Então, elas simplesmente ignoram. E você continua comprando ração. Cara, esse após esse. Enquanto essa solução estava disponível o tempo todo. Vou te mostrar como isso funciona na prática. Você pega um balde, pode ser de plástico, de qualquer tamanho, enche com água limpa, coloca algumas mudas de lentilha d'água na superfície, deixa no sol e espera. Em 2 dias, você já vê a diferença. A planta começa a cobrir a superfície. Em 1 semana você tem uma camada verde densa flutuando na água. E, em 2 semanas, você está colhendo proteína fresca todos os dias. Não precisa mexer na terra. Não precisa regar. Não precisa de fertilizantes químicos. A planta faz tudo sozinha. Ela absorve nutrientes da água. Ela se multiplica naturalmente e quanto mais você colhe, mais rápido ela cresce de volta. É um ciclo perfeito. Um sistema que se renova sem esforço. E aqui está a parte que vai te impressionar. Um tanque de 100 litros pode produzir até 4 quilos de proteína fresca por mês, 4 quilos. Isso é suficiente para alimentar um pequeno plantel de galinhas, sem gastar 1 centavo em ração. Agora imagine se você tiver 2 tanques, 3 tanques, 5 tanques. Você multiplica a produção sem aumentar o trabalho, porque cada tanque funciona sozinho, mas tem mais. E o que vem agora vai te mostrar por que isso é ainda mais poderoso do que parece. Porque a lentilha d'água não é só proteína, ela é um sistema completo de nutrição. Ela contém ferro, cálcio, potássio, vitaminas essenciais que fortalecem seus frangos de dentro para fora. E quando você alimenta suas galinhas com isso, algo incrível acontece. Os ovos ficam
maiores. As cascas ficam mais duras. As aves ficam mais resistentes a doenças. Você não está apenas economizando dinheiro, você está melhorando a qualidade do seu plantel. Mas deixa eu te mostrar algo que poucos sabem. A lentilha d'água também purifica a água onde ela cresce. Isso mesmo. Ela absorve excesso de nitrogênio e fósforo. Ela limpa a água naturalmente. Então você não está só cultivando comida. Você está criando um mini ecossistema que se mantém limpo sozinho. Um estudo da Universidade de São Paulo comprovou que essa planta pode remover até 90% dos poluentes da água. 90%. Isso significa que você pode usar água de chuva, água DA, ODA, UDA, até água que normalmente seria desperdiçada. Agora vem a parte que vai abrir seus olhos. Essa planta cresce em qualquer clima, calor ou frio moderado. Não importa, ela se adapta. No verão, cresce ainda mais rápido. No inverno, desacelera um pouco, mas continua produzindo. E se você proteger do frio extremo, ela nunca para. Você tem produção o ano inteiro, sem pausas, sem entre-safra, sem depender de estação. E tem mais. O esterco da lentilha d'água, depois de colhida e processada, vira um fertilizante natural poderoso. Você pode usar nas suas hortas, nas suas plantas, no seu solo. Ela devolve nutrientes para a terra. É um ciclo fechado. Nada se perde. Tudo se transforma. Você começa com água e luz, termina com comida para os frangos, fertilizante para as plantas e água mais limpa. Mas aqui está o segredo que separa quem tem sucesso de quem desiste. Você precisa trocar a água a cada 2 semanas. Não é difícil, não é trabalhoso, mas é necessário, porque água parada acumula resíduos. E resíduos freiam o crescimento. Então você troca a água, adiciona um pouco de esterco de galinha, diluído, se quiser acelerar ainda mais, e pronto. A planta explode de novo. Alguns criadores experientes vão além. Eles conectam tanques em série, o excesso de um alimenta o outro, a água flui, a planta se espalha e o sistema fica cada vez mais eficiente. É inteligência simples aplicada, sem diplomas, sem cursos caros, apenas observação e ação. Mas agora vem o alerta, porque nem tudo é perfeito. E o que você precisa saber agora pode salvar meses de tentativa e erro. Aqui está o erro que mata o sonho de muita gente. Eles acham que podem jogar a lentilha d'água em qualquer água suja e esperar milagres. Não funciona assim. Se a água estiver contaminada com produtos químicos pesados, a planta vai absorver isso. E se você alimentar seus frangos com plantas contaminadas, você transfere o problema. Então a regra número 1 é simples. Água limpa não precisa ser destilada. Não precisa ser pura de laboratório, mas precisa ser livre de agrotóxicos e metais pesados. Segundo erro, deixar o tanque no escuro. A lentilha d'água precisa de luz solar, pelo menos 4 a 6 horas por dia. Sem luz, ela murcha, para de crescer. E você perde tempo achando que o sistema não funciona, quando na verdade o problema é só a localização. Coloque no sol. Deixe a natureza fazer o trabalho. Terceiro erro, superlotação. Muita gente coloca plantas demais em um espaço pequeno. E aí elas competem por nutrientes. O crescimento desacelera. A solução? Colha regularmente. Tire o excesso. Use para os frangos ou para compostagem. Mantenha o equilíbrio. Menos é mais quando se trata de densidade. Agora, o erro mais perigoso de todos. Desistir cedo demais. Nos primeiros dias, parece que nada acontece. A planta está ali, pequena, quieta, e você começa a duvidar. Pensa que foi enganado, que isso não funciona. Mas é justamente nesse momento que a mágica está acontecendo embaixo da superfície.
As raízes estão se estabelecendo, a planta está se adaptando. E de repente, no terceiro ou quarto dia, ela explode e você percebe que estava funcionando o tempo todo. E aqui está a verdade brutal: se você não fizer isso agora, nada muda. Os preços da ração vão continuar subindo, suas despesas vão continuar aumentando, seus frangos vão continuar dependendo de comida industrializada que você não controla. E enquanto isso, outros criadores já estão usando esse sistema. Já estão economizando, já estão produzindo mais com menos. A diferença entre quem prospera e quem apenas sobrevive está em tomar decisões simples. Decisões que parecem pequenas, mas que acumulam resultados gigantes ao longo do tempo. Um balde ou R2 na próxima semana, 3 no próximo mês. E de repente, você olha para trás e percebe que está completamente independente da ração comercial. Mas tem uma última coisa que você precisa entender. Isso vai definir se você realmente vai agir ou só vai assistir outros fazendo. A diferença está na ação. Você pode assistir este vídeo, achar interessante e não fazer nada. E daqui a 6 meses, quando os preços da ração subirem de novo, você vai se lembrar disso e pensar: eu deveria ter começado. Ou você pode agir hoje, pegar um balde, conseguir algumas mudas de lentilha d'água e começar seu próprio sistema de produção de proteína. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grande. Comece pequeno. Um único balde é suficiente para testar, para ver com seus próprios olhos como essa planta cresce, como ela se multiplica, como seus frangos reagem quando você oferece isso pela primeira vez. E quando você vê os resultados, vai querer expandir naturalmente. Pense no impacto real. Em 6 meses, você pode estar produzindo quilos de proteína fresca toda semana, sem gastar quase nada. Seus frangos estarão mais saudáveis. Seus ovos estarão melhores. A sua conta bancária vai agradecer, porque cada quilo de lentilha d'água que você colhe é 1 quilo de ração que você não precisa comprar. Agora, imagine daqui a 1 ano. Você tem 5, 10 tanques funcionando. Você está completamente independente. Não importa se o preço da ração dobra. Não importa se falta produto no mercado. Você tem seu próprio sistema. Você controla sua produção. Você tem segurança alimentar real. Mas isso só acontece se você dar o primeiro passo. E o primeiro passo é simples. Procure lentilha d'água na sua região. Pergunte para outros criadores. Procure em açudes, lagos, até em lojas de aquarismo. Ela está por aí. E quando encontrar, comece. Não espere o momento perfeito. Comece com o que você tem on the book, tá? E se você quer mais conteúdo como este, se inscreva no canal agora. Aperte o sininho para receber notificações, porque toda semana eu trago soluções práticas e reais para você economizar, produzir mais e ter mais liberdade na sua criação. Deixe um comentário abaixo dizendo se você já conhecia a lentilha d'água ou se vai testar isso. Eu leio todos os comentários e respondo pessoalmente. Curta este vídeo. Compartilhe com outros criadores que precisam saber disso, porque conhecimento que não é compartilhado não transforma nada. E juntos podemos criar uma comunidade de pessoas independentes, inteligentes e livres das amarras da indústria. O poder está nas suas mãos. A escolha é sua. Agora!